Eu acho muito importante que a FLUP esteja se estruturando com instituições que deem um fundamento e um mínimo de logística para que ela consiga ter sequência, que não apenas seja feita essa primeira, mas a segunda, porque essas coisas também levam tempo, tudo na vida leva tempo, né? Todas as estações têm seu tempo. E estimular a vontade de leitura, o valor que isso é para a comunicação entre as pessoas, para o crescimento pessoal de cada um, para a contribuição que a gente pode dar, né, para o mundo. O que a gente está aqui? A gente está aqui para contribuir, para que as coisas fiquem melhores e tornar a literatura um caminho para isso. Eu acho que esse é um dos papéis importantes e que a FLUP pode conseguir fazer isso de maneira cada vez melhor e mais eficiente. Essa experiência de dividir a arte, dividir a literatura, dividir qualquer tipo de arte com espectadores, leitores, que também são produtores, é impagável. Na verdade, é isso que determina a arte. O que faz a arte não é a produção do autor. O que faz a arte é a recepção do leitor e a interatividade que ele tem com o que você produziu. Na verdade, o nome do leitor é que devia vir na capa, não o do autor, porque o livro pertence a ele. A partir do momento que ele já sai da gráfica, não pertence mais ao autor. Então, é uma nova leitura, é um novo livro. Então, essa experiência de ouvir as pessoas aqui, depois de ter lido os textos dela, então sou eu falando sobre aqueles textos, né, comentando a opinião que eu tive, depois tendo o feedback dessas pessoas, isso não tem preço, né? A arte, repito, só existe na socialização, só existe na comunidade, só existe na capacidade que a gente tem de afetarmos uns aos outros. É assim que funciona para mim. Então, a FLUP está sendo, nesse sentido, uma experiência inovadora e fundamental para a criação de leitores no país, para a formação de leitores no país e de novos escritores. Acho que a gente dá um exemplo de cidadania aqui, a gente dá um exemplo de como um escritor deve lidar com o público e como o público pode se tornar escritor a partir dessas experiências, dessas trocas com os escritores. Estou muito feliz com tudo que aconteceu aqui. O encontro de hoje foi super bacana, né? Eu saí do último encontro com o Marcos Faustini super feliz, porque os comentários dele, tudo que ele falou foi muito produtivo para mim. Eu saí com uma gama de informações e se antes eu não sabia como escrever sobre sustentabilidade, ou sobre o nosso mundo, sobre o que a gente vive, apesar de estar nele, de viver nele, eu fiquei muito feliz porque eu saí de lá com uma gama de possibilidades, de ideias. E por mais que eu até chegar em casa tivesse desperdiçado um monte de coisa no caminho, eu cheguei em casa com aquilo que eu tinha certeza que eu devia colocar no texto. E o meu texto foi até um dos comentados pela banca, pelo Felipe Pena, sobre a paródia da Canção do Exílio. Eu fiquei super feliz dele ter comentado, porque assim, para mim foi o melhor dos textos, assim. Eu venho crescendo a cada dia com os encontros e esse foi o texto que eu mais lapidei, que eu mais procurei rever, reescrever e pedir a pessoas que lessem, que tentassem entender para ver se era isso mesmo, e para mim foi super bacana. Cara, o texto da semana que foi proposta foi um tema particularmente difícil para a galera no geral. Eu, no caso, não tive tanta dificuldade, mas a galera estava voltada para o tema como uma redação, uma coisa do tipo, e não consegui desenvolver. O meu desenvolvimento com relação ao tema proposto foi voltado mais para a rotina da minha comunidade, tentando passar o que a comunidade vive, sem colocar um diálogo pesado, sem colocar palavrões, sem colocar gírias expressivas. E eu vi que a banca, às vezes, ela puxa para isso. Ela procura uma gíria expressiva, mas não quer que a gente sejamos vulgar. Eu acho legal é que a banca, muitas vezes, ela faz uma controvérsia. Mas com relação ao meu texto, da semana que estamos falando, do último texto, teve um ponto significativo. Fui elogiado, graças a Deus, e o único erro, hoje foi elogiado, o único errinho foi por uma palavra repetida, mas nada que pudesse destruir o conteúdo geral. Para mim foi muito importante o evento, e sem demagogia, porque falar pro meu povo, mano, é a melhor coisa do mundo que existe, assim. E, mano, um monte de gente inteligente, fazendo faculdade, doutorado, gente de comunidade que tá aprendendo a escrever, mas que tem curiosidade de aprender certo. Perguntou só perguntas coloquiais certas, ó, e isso? E como que eu faço isso? Como eu divulgo? Como que eu faço o trabalho? Isso é o mais importante. Começa com debate,
depois vira ação. Entendeu? Então eu acho que cada pessoa dessa, quando volta para a comunidade, ela fala, puta, eu posso fazer, posso escrever um livro, eu posso ligar um blog, eu posso montar uma ONG, isso vira ação. E vocês já são muito mais articulados aqui, vocês têm cartão, faz release, é muito mais articulado que várias favelas que eu fui. Isso é importante, mano, porque cada moleque desse é um potencial, tanto pro mundo errado como pro certo. Se os debates gerarem um moleque que tem a mente mais pro certo, é positivo. Entendeu? Então eu acredito muito nos debates, eu não acho que é demagogia, eu não acho que não dá em nada, dá. Tem muita gente que está aqui trabalhando, você, ele, todo mundo, eu, porque veio de debate, veio de conversas, veio de ensinamentos. Entendeu? Eu acredito muito nisso, no resultado. Os caras fez uma pergunta ali, cara, que era sobre o escritor que se coloca numa posição ou que se coloca em outra, sobre até onde a gente é usado pelo sistema para poder fazer temas só de periferia. Tem umas perguntas cabulosas que eu vou voltar para casa pensando, nossa, mano, será que eu respondi certo? Será que o conselho que eu tinha para dar era certo, sabe? Eu discuti com a mina de filosofia aqui agora para poder ver se a resposta estava certa. Entendeu? Então eu saí muito contente, aprendi muito também e com certeza você é um ser humano melhor. Espero que saia mais gente melhor também. Quando eu soube do projeto da FLUP, soube que apenas 12 comunidades seriam contempladas com eventos, né, da Flupensa, a minha grande preocupação era se o Batan seria contemplado, na medida em que a gente sofre um processo de invisibilidade entre as comunidades pacificadas muito grande, né, e é uma das minhas brigas quando eu vou nas instituições públicas, enfim, do governo. A grande questão é tentar inserir o Batan nesse contexto das unidades pacificadas, porque o Batan não é pop, não é Dona Marta, não tem vista para o mar e não foi feito um filme sobre o Batan, né? Então, não existe políticas, não existe interesse, né, do governo, enfim, do interesse político em desenvolver, de fato, projetos no Batan. O Batan só foi pacificado por conta do episódio do sequestro dos jornalistas pela milícia, né? Isso é um fato. O Batan não estava na agenda do processo de pacificação, né? Então, hoje a luta é essa. E eu, como militante da literatura, um defensor do projeto, né, estou tentando implantar um projeto que é uma biblioteca de contos, crônicas e cordel no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, que é o hospital que eu trabalho, né? Então, como leitor, para mim fico muito feliz de ter um evento dessa monta, né, aqui na escola, na minha comunidade, que não tem o hábito da leitura, né, que, enfim, não tem biblioteca, que tem uma escola só de ensino fundamental, do primeiro segmento. A gente tem uma luta para conseguir que seja construída no território um segundo segmento da escola do ensino fundamental, uma escola de ensino médio. A gente não tem espaço para atividades culturais, eu sou produtor cultural, a gente não tem espaço nem projetos, né? Desde o processo de pacificação, a gente tem muitos projetos de educação formal, de formação profissional e de esporte, mas tem poucos projetos voltados para a área da cultura e espaço, inclusive, para isso, né? Então, esse tipo de evento é fundamental, é muito importante. Eu acho que é o pontapé inicial, né, para um processo que a gente precisa levar à frente aqui.